Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de ter uma convidada mais que especial. Janine Limas, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Especial eu me sinto agora. Me senti especial quando recebi o convite e fiquei super grata por poder participar de um podcast que desperta insights. Ah, que bacana. Nós é que nos sentimos especiais aqui com a sua presença, não tenha dúvida. E Janine, para que as pessoas que estão nos ouvindo e antes que os insights comecem a se despertar, conte para nós quem é Janine, o que você faz, quais são os seus trabalhos, a sua formação. Fique à vontade, por favor. Eu me chamo Janine Limas, o meu sobrenome sempre, é Lima ou Limas? Não, Limas, exatamente, a laranja no plural. Eu sou jornalista, eu sou casada há mais de 30 anos, meu esposo se chama Fabiano, eu tenho um filho, o Henrique, que já tem 30 anos, casado. Eu trabalho com jornalismo desde 1996. Eu sou da terceira turma de jornalismo da Unisul, a universidade aqui de Tubarão, que na época era o único curso aqui da região sul de Santa Catarina. Eu sou natural de Tubarão, mas moro em Criciúma há mais de 30 anos, né? Desde que eu me casei, eu vim morar aqui na região de Criciúma. Eu trabalhei em jornal, em rádio, lá na década de 1990, né, no principal jornal aqui da cidade, que era o Jornal da Manhã, que hoje, infelizmente, não existe mais. Mas eu comecei como estagiária nesse jornal em 96, ainda antes de me formar. Passei pelo jornal, pela TV, pela rádio. E depois eu passei 11 anos na Itália, de 2001 a 2012. Então, por isso esse intervalo, né, na minha carreira como jornalista. Então, entre 2001 e 2012, eu não atuei na área. Eu voltei a atuar na área em final de 2012, começo de 2013. Voltei para a RBS TV, que foi a empresa que eu deixei quando eu fui para a Itália, né, e voltei como repórter da mesma rede. E depois passei pela Unesc, a universidade aqui de Criciúma, a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. E o meu último trabalho, né, não o meu último trabalho, né, o meu último cargo até então foi como diretora de jornalismo no Portal Litoral Sul, um projeto que eu ajudei também a construir. E neste momento eu estou, pela primeira vez na minha vida, como dona de casa. Muito bacana, Janine. Eu achei muito legal quando você mandou a descrição pra gente, né, pra gente colocar no podcast, você colocou assim, estou em obras. Eu acho muito legal isso, além de ser muito criativo, é a mensagem de que, olha, por mais que neste momento eu não esteja ligada diretamente a uma empresa, eu estou em trabalho, eu estou me preparando, eu não estou, né, parado, né? Eu achei muito legal isso, a mensagem que se passa com essa frase. Mas eu quero resgatar uma coisa que você falou no começo. Você falou que começou no jornalismo estudando em 96, né? E quando a gente fala em jornalismo hoje, a gente pensa a primeira coisa, a velocidade com que a informação se dissipa pela internet, por causa da internet. E hoje, as pessoas, eu falo muito que qualquer pessoa hoje, né, entre aspas, pode ser um jornalista. Você pega um celular e você conta um caso, conta alguma coisa que está acontecendo ao vivo. Eu queria te perguntar, como é que você, né, lembra dessa época e qual, na sua opinião, além da internet, qual é a principal diferença na formação dos profissionais, considerando que naquela época era o início do surgimento da internet e hoje com essa velocidade da informação? Por favor. Eu me considero assim uma profissional de sorte. Por quê? Porque eu pude passar por esse período de transição, né? Eu comecei no jornalismo quando a gente ainda usava fax, telex,
Era uma coisa que, quando eu conto, às vezes as pessoas não acreditam como é que vocês conseguiam, sem Google, né, sem WhatsApp. Eu lembro que quando eu comecei no Jornal da Manhã, a gente saía da redação, no início era com um saquinho, um pacotinho de ficha telefônica. Porque tu sempre, né, poderia ter que sair, ligar para a redação, ligar para alguém, enfim. A gente marcava as pautas e saía da redação. Uma equipe, né, uma equipe que hoje não existe mais, era uma equipe, eu, fotógrafo e o motorista. E a gente saía no início com esse pacotinho de ficha telefônica. Depois, além do pacotinho da ficha telefônica, a gente tinha o pager, o bip. Não sei se vocês... Então, mas assim, era ligar urgente para a redação. Eu tinha que achar um telefone, ou um orelhão, ou alguma coisa, porque o bip não ligava, né? Então, depois disso, a gente ganhou um magnífico celular, né? Aquele tijolo, assim, colocava na bolsa, ficava assim. Mas o celular já foi uma grande mudança. O celular e a internet, porque... Imagina, a gente recebia as pautas via fax, aí tu tinha que ler, tu tinha que reescrever, né? Então, com a internet, mesmo aquela de escada, isso nos trouxe, assim, uma agilidade, uma revolução incrível, né, para o trabalho de jornalista. E o acesso à informação, o acesso às pessoas, a facilidade com que tu te comunicava via e-mail, então isso foi muito, muito revolucionário na época, né? E pensando nesses, né, 20 e poucos anos aí que temos de transição para o que a gente tem hoje, eu às vezes queria voltar um pouquinho no tempo. O que a gente vê hoje, assim, o profissional que sai da universidade, né? No portal eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais mais jovens, recém-formados, ainda não formados. Às vezes eles ficam meio preguiçosos. É tudo muito fácil, é tudo muito rápido. Não, e faz todo sentido isso, né? Porque uma história que eu sempre conto aqui, os meninos aí vão lembrar que eu sempre falo isso. Eu, quando estudava, não tinha internet e eu tinha que ir na biblioteca, na enciclopédia Barça, ficar copiando, e copiar mesmo, naquela folha de papel ao maço. E aí eu chegava em casa, mostrava o trabalho para meu pai falava assim, não tá bonito, a letra não tá legal, faz tudo de novo, né? E hoje você tem essa facilidade de copia e cola. Naquela época não era simplesmente ir lá e copiar, você tinha que ler o conteúdo, sintetizar e colocar para o teu trabalho. Hoje não. Hoje você vê que, e aí não podemos generalizar, claro, mas que uma maioria, ele simplesmente vê lá o título, olha, esse é o assunto que o professor pediu, copia e cola no trabalho. Né? Eu sou professor universitário também, e eu peguei muito trabalho assim. Inclusive, né, tem alguns aplicativos que você digita lá um parágrafo e joga, aparece de onde veio aquela. E eu passava para os alunos, você esqueceu de colocar o link que você copiou. E eu mandava para eles, né? Isso que você falou faz muito sentido. E eu entendo, e aí me corrija por gentileza se eu estiver errado, né? Eu sou leigo nessa área de jornalismo, mas eu acredito que o grande diferencial de um jornalista é justamente o seu poder de captar ali aquele ponto interessante que vai sair da mesmice, que vai mostrar a tua identidade e o teu profissionalismo. Buscar aquele fato para que você entregue aquilo que realmente faça sentido. É isso mesmo, Janine? É isso mesmo. Eu não discuto, assim, a facilidade que a tecnologia nos deu e a possibilidade, né? Ontem eu estava ali com meu marido, a gente estava vendo ele segue um perfil da guerra da Ucrânia e ele me mostrando algumas coisas. Eu digo, mas isso é verdade mesmo? Isso é real? Os caras estão ali atirando, tomando café e gravando com o celular. Sempre, assim, parece absurdo uma coisa dessa, né? Mas eu acredito que esse acesso, ele é importante. E essa contribuição, né, como você falou ali no começo, de que todo mundo é jornalista, essa contribuição que a gente recebe do conteúdo, ele é extremamente importante. Mas eu concordo, não substitui o fato, né, de ir lá, estar no momento, estar no local. É claro, a gente não vai conseguir estar em todos os lugares, ou
né, conversar com todas as pessoas, mas quando eu estava ali no portal, né, que foi a oportunidade que eu tive de fazer gestão de uma equipe, eu dizia, gente, se vocês podem ir, peguem um carro e vão, né? A gente tem carro, a gente tem telefone, a gente tem máquina fotográfica, nada como tu ir lá e tu conversar com a pessoa e tu ouvir histórias. Eu amo ouvir histórias, né? Eu fui para o jornalismo porque eu sempre gostei de histórias, sempre gostei de todas as histórias, né? Eu sempre fui uma devoradora de livros. E um professor me falou assim, sabe que tu devia ser jornalista? Eu disse, professor, eu não gosto nem de falar, por favor. Né? Eu morro de vergonha de conversar com as pessoas, como é que eu vou ser jornalista? Mas tu é uma ótima contadora de histórias. E foi aí que eu fui para o jornalismo. Então, assim, eu adoro ouvir as pessoas, eu me sinto grata por poder muitas vezes dar voz para essas pessoas, né? O veículo onde eu trabalhei de dar essa oportunidade. E eu vejo que não é culpa de ninguém, não é, né? É mudança de forma de se comunicar e mudança de geração mesmo, né? Que hoje, às vezes, eles não sabem, né? Os mais jovens, perguntar, conversar, ouvir, né, uma história. Então, às vezes, essa coisa de vamos muito rápido, não, para ouvir a pessoa, que de repente, lá no meio daqueles 5 minutos, 10, 20 que ela te falar, ela vai falar alguma coisa que tu vai dizer assim, poxa vida, era isso mesmo que eu queria ouvir. Né? Então, eu vejo isso assim, né, de muito a gente ainda ter essa possibilidade de poder fazer essa curadoria do conteúdo. Né? Porque a história não é nossa, né? A história não é minha, né? Nada é meu, a gente é um instrumento para que os fatos, informações, histórias, enfim, né, cheguem nas pessoas. Legal, Janine, quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença com a gente no podcast. Você que tem uma carreira brilhante aí, né? Bem legal, morou fora, ficou um tempão, voltou, se reinventou. E puxando esse assunto mesmo que vocês já estão abordando, a tecnologia trouxe muita facilidade para todos os lados, principalmente para a sua área de jornalismo, porque hoje a gente tem acesso em tempo real de todas as notícias do mundo. Então, por exemplo, imagina como foi a pandemia da gripe espanhola sem internet, sem notícia, não se sabe quantas pessoas morreram, não se sabe o que aconteceu, não sabe nada. E hoje a gente tem muita informação, mas a gente tem informações verdadeiras e informações falsas. Primeiro, porque tem gente agindo de má fé. E segundo, porque as informações são muito baseadas em percepção e ponto de vista. Então eu vejo muito isso. E vocês, jornalistas, têm essa responsabilidade, né, de tentar passar a informação da forma mais real possível. Claro que a gente sempre coloca um pouquinho da nossa opinião ali no meio, mas vocês tentam passar da forma exata. E com todos os outros jornalistas que existem no mundo hoje que não são formados em jornalismo, eu falo até por mim, que publico vídeos falando de uma empresa que acertou em algo ou errou em algo, então eu tô dando notícia daquela empresa, sem ter essa responsabilidade. Como é para você viver nesse mundo hoje, com toda essa transformação e com essa abertura tão grande que dá espaço a notícias irreais e notícias reais também, juntas? É uma ótima pergunta que eu acredito, assim, até nas conversas com os colegas, e é o nosso grande desafio hoje, né, como profissional, né, e até para se valorizar como profissional, né. Todo profissional, ele estuda, ele se prepara, né, vocês mesmo, para vocês se colocarem como especialistas, como palestrantes e como, né, especialistas nas áreas, as pessoas estudam, as pessoas assumem que seja uma universidade, né, que tu faça, mas enfim, tu faz, tem um trabalho para te dominar aquele conteúdo e tu é responsável por aquilo que tu escreve. Eu sempre pensei muito nisso, né, na responsabilidade que é de tu colocar algo, né, de alguém no jornal, né, principalmente quando a gente trabalhava com notícia investigativa, enfim. O que eu vejo hoje é essa falta de compromisso, né, e essa falta de preocupação com o outro,
Porque se tu coloca uma notícia falsa, se tu que seja divulgando alguém, uma empresa, uma pessoa, é a vida de outra pessoa, né, que tu tá envolvendo. Muito maior do que a gente pensa, né? Falando de guerra agora, né, no que existe, né, ou de política, enfim. Esse jogo, ele é muito maior do que a gente pode controlar ou entender, né? Então, essa questão da manipulação da informação, eu acho que ela sempre existiu, né? A tecnologia facilitou isso, né? E deu ao jornalista, acredito, ainda mais responsabilidade, né? Porque, assim, tu apurar realmente, né? E é sempre isso que eu defendo, né? Tu recebeu uma informação de alguém, um número principalmente, né? Números, eles têm que ser verificados, tá? A pessoa disse, mas eu dei tal coisa para alguém, ou eu dei X dinheiro para alguém, tá? Mas onde é que tá a prova de que tu deu, ou de que tu não deu, ou, né, ou de que tu pegou, ou que, enfim, essa questão da veracidade da informação, né? E é muito difícil. Eu acho que a gente caminha para um mundo de comunicação cada vez mais aberto, né? Então, assim, a gente cada vez tentando trabalhar a consciência das pessoas para que elas busquem informações nas fontes seguras, né? Naquelas pessoas, né, que às vezes não são jornalistas, mas que são pessoas que dominam a informação, que sabem, que falam com responsabilidade, né? Então, eu penso nisso, né? Eu penso numa educação principalmente da geração mais jovem, né, que vai ter cada vez mais acesso a informações e a gente não tem como voltar atrás, né, é um caminho sem volta. Exatamente, né, uma vez falado, já era, já foi pro universo, as pessoas já vão ter acesso a isso, e a gente agora passou por esse momento de política, né, e a gente viu que a imprensa foi muito importante dos dois lados. E elas tomaram partidos, e isso eu vejo que é muito errado, porque na verdade elas têm que estar ali no meio passando as informações certas, tanto de um lado quanto do outro. E acabou virando uma guerra tão grande que a imprensa tomou partido de um lado ou de outro e acabou se envolvendo nessas notícias não tão verdadeiras às vezes, colocando mais ênfase, vamos falar assim, né? E você aí, como uma jornalista, vou fazer uma pergunta agora que eu quero uma resposta bem pessoal mesmo. Qual a dificuldade de um jornalista que está entrando agora no mercado? Você não, porque você já faz parte de uma galera que tem mais responsabilidade, que já tem uma inteligência emocional maior. Mas o cara trabalha num jornal, numa revista, ele recebe uma notícia que é favorável ao que ele acredita e ele não vai verificar. Certo? Como que essas pessoas poderiam aprender a trabalhar com inteligência emocional e antes de ficar feliz e sair compartilhando as notícias que ela não sabe se são verdadeiras ou não, ela verificar, ela esperar um tempo para não ser, tipo, é uma corrida para falar quem fala primeiro, né? Então qual a sua dica para essas pessoas? É a corrida do furo, né? E eu acho que hoje não existe mais isso. Isso a gente discutia muito agora até com o Heitor, que continua sendo o coordenador de redação ali do portal, né? A gente falava muito isso. Hoje não existe mais essa coisa do furo, é muito mais difícil, né? Porque tu vai reproduzir algo que já foi no Twitter, né? Ou qualquer rede social, no WhatsApp, enfim. Então a notícia ela já foi dada, né? Qual é o nosso papel como jornalista? É verificar se ela é verdadeira. E aí a gente tinha essa política mesmo. Isso é assim, tem dúvida, eu sempre disse, tem dúvida, pergunta. Não vai na pressa de dar o furo e dar uma informação errada, na pressa de dar o furo e dar o que a gente chama de barrigada, né? Isso acontece, ainda acontece, né? E já aconteceu, mas é essa coisa assim, verifica. Mas eu vou verificar aonde? Na própria rede. Esse vídeo é verdadeiro, esse vídeo verifica, vai na rede, pergunta, vê da onde que ele porque aconteceu muito e acontece constantemente. O vídeo é lá de 1900 antigamente
e se deu como... Né? Então, assim, é sempre essa coisa. Não é perder tempo, investe tempo em verificar. Tu pode ser o último a dar, mas de repente vai ser o único a dar a notícia verdadeira. Então é sempre checar, não tem outra coisa. Vamos errar? Vamos, mas menos. Excelente observação, Janine. Primeiro, quero agradecer a tua presença aqui, é um prazer estar conversando contigo de novo. E você que é da geração raiz, né, do jornalismo, eu acompanhei bastante porque eu fiz comunicação, voltado para publicidade, mas tinha jornalismo junto, então a gente convivia muito com o pessoal de jornalismo. Inclusive eu trabalhei no estúdio de rádio e TV da universidade que eu estudei, da Metodista, aqui em São Paulo, então eu tinha muito contato. Os telejornais produzidos pelos alunos, eu trabalhava na equipe que fazia, era máquina de escrever, e tinha o lance da apuração da matéria, né? Você tem que sair para o lugar, entrevistar as pessoas, apurar tudo, para depois voltar e escrever a matéria, passar para o editor, aí o editor aprovava ou não, pedia algumas modificações, de que espaço do jornal que vai sair, se é matéria de capa, se não é. Então você tem toda essa valorização do trabalho do profissional. E você fez um comentário que a gente também tem trabalhado muito hoje, que é das novas gerações, essa preguiça da nova geração por ter tudo muito mais facilitado para apurar e para escrever as matérias. Como que você enxerga esse conflito, né? Essa geração, vocês se dão bem trabalhando hoje? Porque hoje a geração raiz com a geração Nutella, vamos brincar aqui chamando, eles trabalham juntos, né? Como que é essa relação, né? Eles têm esse respeito pelo jornalismo raiz, que traz a essência do jornalismo na veia, né? Como que vocês lidam com isso? Eu acredito que a maioria tem. Eu acho que é uma troca para os dois, para as duas gerações, digamos assim, né? Nessa fase, assim, eles têm essa curiosidade, né? Como é que era? Como é que eu faço? Né? Hoje em dia até o texto é diferente, né? Tu não pode escrever muito porque as pessoas não leem muito. Né? Então vamos investir no quê? Vamos investir em fotos ótimas, maravilhosas, em imagens bonitas, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um depoimento, vamos pegar aquela frase que a pessoa disse que fez a diferença para você na matéria e vamos escrever. Né? A gente teve, eu principalmente, né, eu tive uma troca muito bacana ali no portal, porque a maioria dos repórteres ali são da nova geração. Né, são recém-formados, são pessoas que são jovens, e isso é muito legal, mas também foi muito bom ver essa renovação de paixão, né? De ver a empolgação quando eles voltavam da redação. Nossa, super rendeu, eu fiz fotos maravilhosas, nossa, eu conversei com... Então isso é muito bom, porque isso é um jornalismo diário, né? O jornalismo diário ele é feito de fatos e de pessoas todos os dias, todos os momentos, né? De sair, de conversar, mas eu acredito que é perfil, né? A gente tem perfis diferentes, né? É uma geração um pouco mais urgente e ao mesmo tempo mais calma para algumas coisas, né? Espera mais, fica ali e pensa mais. Então acho que tem também esse conflito, mas eu acredito que é uma troca muito importante, assim, né? Eu vejo que ainda tem, né? A maioria, ao menos é o perfil aqui da nossa região, né? A maioria do pessoal que faz comunicação hoje não quer mais veículo. Eles querem assessoria de imprensa, muitos já vão para o marketing mesmo, e eu sempre digo, faz uma experiência, não precisa continuar, porque a gente sabe que é difícil mesmo, né, de trabalhar sábado, domingo, feriado, a gente sabe que não é fácil, né, o salário não é o máximo, mas faz uma experiência, né, tenha no teu currículo e principalmente tenha na tua história para contar, né, aquele dia que tu foi lá na enchente, tu te atolou até o joelho, né, ou da senhorinha que te emocionou, que tu tomou café, enfim, tenha isso para tua vida, né, eu acho que isso é para a vida, né. Isso é muito bacana que você está falando, porque a gente percebe, né, quando você vai
principalmente falar com as pessoas mais simples, né? E eu gosto muito do programa do Profissão Repórter, porque lá você tem essa nova geração, né, com um mentor que é da geração antiga, que tem uma visão da matéria um pouco diferente desse pessoal mais novo, mas ele deixa a pessoa nova ali fazer a matéria do jeito que ela tá vendo. Então coloca lá uma câmera na mão dela, um microfone, e ela vai tirar essa história da pessoa, né? E a gente é suspeito para falar porque a gente ama essa troca de experiências e storytelling. Então, para a gente trabalhar com isso é fenomenal, é fantástico, né? Então, algumas oportunidades que a gente tem, né, de contar essa história, você tem que estar no lugar, e indiferente se é final de semana ou não, sabe, Réveillon, Carnaval, tem tantas coisas boas acontecendo e você precisa estar ali presente. Então, quando você fala ter essa experiência, é fundamental para que a gente aprenda realmente a colocar o pé na lama, colocar galocha, capa de chuva, ver as necessidades que as pessoas passam, para a gente trazer o melhor que você pode passar de informação. E recentemente eu assisti uma palestra do Ivan Moré, e hoje ele é palestrante, tá? Ele saiu, né, da emissora que ele trabalhava, e só que ele começou como repórter humildezinho, simplesinho, de uma época antiga, que ele saía com o motorista e com o cinegrafista ou com o fotógrafo, que era isso que funcionava, e ele conta na palestra dele que ele tinha uma pauta de um assalto a banco que estava acontecendo, todos os repórteres estavam indo para lá, ele inclusive estava numa matéria e foi encaminhado pro editor dele para ir para lá também, só que no meio do caminho ele passou por um lugar, ele viu uma infestação de abelhas raras aqui no Brasil, e era uma matéria que o Globo Rural queria fazer já há muito tempo, e ele falou, cara, eu tenho que aproveitar essa chance, né? E você não tinha um celular para ligar pro teu chefe, olha, eu vou furar aquela pauta lá e vou... Ele sabia que todo mundo estava voltado para aquela pauta ali, e ele teve uma oportunidade no meio do caminho, ele deu insight, ele falou, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque a gente não vai ter outra oportunidade, ou se tiver, quando que teremos, né? Então, essa flexibilidade que o jornalista antigo tem de observar de uma maneira diferente, é um diferencial também para a gente poder passar isso para a geração nova, você ter um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais apurado, né, para essas informações. Total, assim, eu falava muito pros repórteres, né, falo até hoje, assim, né, pro pessoal, assim, né, a pauta, ela tá na tua frente, né, ela tá na tua vida, né, ela é a tua vida, ela é a calçada ali da frente da tua casa, do teu prédio, ela é a lombada que não chegou na tua rua, né, ou ela é a tua vizinha que faz um trabalho super especial. Então, assim, a pauta, ela é o nosso dia a dia, ela é, né, não é um assalto a banco, né, muitas vezes a pauta, ela tá ali, né, e eu acho que talvez, porque a gente fica muito preso nesse aqui, né, a gente não olha o mundo, né, a gente não vê o mundo, e eles falavam sempre assim, Janine, não sei como é que tu faz, cada vez que tu vai num lugar, tu volta com 2, 3, 4 pautas. Se eu não faço nada, eu converso com as pessoas, né? É conversar. Excelente, Janine. Esse papo tá indo para um lado que eu tô adorando, viu? Olha, tá muito legal. E eu queria entrar num ponto, né, que é o seguinte, é algo que me incomoda muito, né, hoje no meio de informação, no meio da comunicação. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, muito chato com as coisas que eu faço. Eu brigo muito por ter sempre excelência naquilo que a gente faz. Se a gente pode fazer melhor, nós temos que fazer melhor, sempre, né? E eu tenho uma coisa que me incomoda, que é erro de português em jornal, em televisão, né? Isso é algo tão, assim, hoje você pensar que qualquer plataforma se corrige, o próprio WhatsApp, né, você coloca errado lá e ele corrige, tudo bem que algumas vezes eles vão para uma outra linha que te deixa você numa saia curta, né, mas assim, normalmente essas plataformas, Word ou qualquer outra que seja similar, eles têm um corretor ortográfico. Você, na sua visão, né, você acha que é realmente desleixo, é displicência ou é a falta da busca da excelência? Aquela frase assim, ninguém vai perceber ou pra quem tá bom. Antes feito que perfeito, eu odeio essa frase. Eu acredito que é um pouco de tudo,
né? Eu mesmo cometo às vezes alguns erros, né? Às vezes erros de digitação, erros né? Na pressa. Eu trabalhei muito tempo em TV, então o texto de TV é muito diferente, né? Agora depois que eu voltei pro escrito, né? Pro portal, assim, aquele do pra, do vá, do tá, que é erro, né? E que na TV não fazia diferença porque, né? A linguagem coloquial hoje ela é um pouco mais aceitável. Mas eu acredito que é um pouco de tudo. É a pressa, é o desleixo, às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? Falta de leitura. Eu sempre incentivo, né? Incentivei em casa o meu filho, né? A leitura, ela te enriquece o vocabulário. Tu vai escrever cada vez melhor se tu for ler cada vez mais. Não tem outra, não tem mágica. Então, o fato da escritura, hoje a gente tem o corretor ortográfico, que é muito mais fácil, né? Antigamente a gente tinha, além do corretor, né? A gente tinha os revisores, né? Então, isso nos dava ainda mais qualidade ao texto, né? Hoje em dia, poucos veículos, principalmente falando aqui da minha região, né, que são portais menores, eles não têm um revisor gramatical, principalmente, né, porque às vezes o erro de gramática ele é muito pior, ele é muito pior do que um erro de digitação, por exemplo, né? Então eu acredito que isso é um pouco de tudo, né? Às vezes tu escreve na pressa, tu não revisa, né? Tu não dá mais uma olhada, então, né? Ou então, vou escrever bem rápido para acabar logo, né? Eu acho que são todos os fatores juntos. Eu concordo com você, né? E como eu falei anteriormente, isso é algo que me incomoda muito. Inclusive, um grande canal aí jornalístico colocou lá no GC, né? No gerador de caracteres, né? Colocou uma palavra errada, mas assim, é um erro grosseiro. Eu tirei foto e mandei para a ouvidoria deles. Gente, é um absurdo um programa jornalístico cometer um erro desse. Até hoje eu não recebi retorno. Quer dizer, se viram, aí é pior ainda, né? Porque nem retorno para o ouvinte, o telespectador, eles deram. Agora, vocês comentaram agora há pouco a questão do encontro das gerações, né? E diferente de outros segmentos, eu entendo que essa área de comunicação, ela sofreu muitas mudanças. Eu acho que foi a área que mais foi impactada em toda a nossa história, ou nos últimos anos. E você comentou lá no início que você percebeu que os jovens eles estão muito mais focados no resultado e às vezes eles perguntam pouco e ouvem pouco, né? E você foi gestora de uma equipe recentemente, né? Qual que você, na sua visão, é a melhor estratégia para lidar com esse problema de fazê-los entender que precisa perguntar mais, ouvir mais, sem mexer com a questão comportamental? Porque hoje é muito comum, diferente da nossa geração, eles desistem muito rápido, né? Eles, quando vê que algo não vai dar certo, não deu, vamos partir para outra. E às vezes não é assim, né? Às vezes você perde uma grande oportunidade porque você não vai a fundo. Qual que é a melhor estratégia dentro de uma gestão de pessoas, Janine, para evitar esse tipo de problema? Eu vou te dizer que é difícil, né? Eu acho que é porque, como o meu perfil é muito parecido com o teu, né? De buscar a excelência pessoal e de consequência buscar a excelência do outro, ele é difícil, mas às vezes é uma questão de insistir, porque, por exemplo, às vezes eu passava uma pauta, tá, e daí, fulano, como é que foi? Não sei, ele não me respondeu. Eu digo, tá, mas ele não te respondeu? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, mas ele não respondeu. Aí eu disse, tá, mas tu ligou? Né, telefone também dá pra ligar, né? Ele, não! Pois quem sabe dá uma ligadinha, ver se pode te atender e tal. E eu acho que o grande desafio é se aprofundar, né? Porque hoje é muito raso. Mas como é que eu vou me aprofundar sem fazer com que a pessoa leia 25 parágrafos? Faz a pergunta certa. Ou então faz 5 perguntas para tirar uma. Né? Ter também essa... o que é importante? Né? Nem tudo é importante. Mas... E eu acho que sempre é essa questão de perguntar
ficou bom, né? Mas é um desafio, assim, essa nova geração, assim, de se acontentar muitas vezes com o WhatsApp. Ah, mas o fulano não deu. Tá, mas tu ligou pro outro, quem sabe, né? Eu quando passava as pautas, eu sempre passava 3, 4 números. Né? Ah, vamos entrevistar um dermatologista. Ah, eu dava 3, 4 números, porque o primeiro não vai te responder, o segundo vai dizer que não pode, e o terceiro é a esperança, né? De que dê. Ah, não deu? Tá, ok, não deu, tentou, beleza, vamos mudar, vamos passar para amanhã, vamos. Mas tenta todas as possibilidades. Mas é mais difícil, assim, é mais difícil de obter a excelência. Mas você sabe que essa questão de esperar ou deixar a responsabilidade para os outros, né, é uma coisa que me dá até coceira. Né? Esse exemplo que você falou assim, você já conversou com o fulano? Ah, eu mandei mensagem, tá bom, e aí? Não, mas ele não respondeu, mas e se ele não responder? Tu vai ficar sem informação? Né? Isso é uma coisa que realmente incomoda pra caramba. E já aconteceu de eu ligar pra pessoa responder. Aconteceu, o secretário não me responde. E sabe, tu liga, né? Porque tu sabe, né? Tu é a Janine Limas. E às vezes dava certo. Às vezes, infelizmente, às vezes dava certo. E outra coisa que você falou agora há pouco, né? Às vezes a pessoa vai buscar a informação e não entende o contexto. Eu vou dar um exemplo. A gente que lida com treinamento, uma empresa entrou em contato, eu gostaria de conversar sobre um treinamento, uma palestra, podemos marcar uma reunião? Podemos. Quando é a reunião? Daqui a 2, 3 dias. Eu entro no site da empresa, eu procuro entender o que é a missão, a visão, os valores da empresa, toda a história da empresa, quem foi o fundador, quando essa empresa surgiu, qual é o segmento dela, os principais concorrentes, para ir para a reunião, né? Hoje as pessoas, você vê que tem gente que entra numa reunião para tratar determinados assuntos, perguntas que são feitas na reunião já poderiam ter sido respondidas lá atrás numa pesquisa simples. Uhum, e aí eu entendo, e aí é minha percepção, tá? Eu acho que isso mexe muito com a questão da credibilidade e o profissionalismo de quem tá nessa posição. O que você acha? Eu concordo, e isso também é perfil e exercício, né? Eu acredito que a gente não sabe tudo. Eu, por mais que eu seja, né, uma jornalista, eu escrevi sobre assuntos específicos, né? Eu já fiz esporte, economia, variedades, política, enfim, eu não me especializei em nenhum deles, mas eu sempre procurei me informar antes de qualquer matéria que eu saísse. Quem é a pessoa que eu vou entrevistar? Vou entrevistar o diretor? Quem é? É o quê? O que ele faz? Qual é a empresa? O que a empresa faz? O que eu posso perguntar? Também para não parecer a pessoa mais idiota do mundo, né? Claro, na verdade, quem vai me dar as informações é o meu entrevistado, é a minha fonte, né? Eu não preciso saber mais que a fonte, mas eu preciso também entender um pouco daquele assunto. Eu sempre gostei muito de fazer matéria de agro, né? O meu sonho era trabalhar no Globo Rural. Ainda não se realizou e talvez não se realize, mas eu sempre gostei muito. Mas eu ia para lá, né? Hoje vou pro Google, pergunto o que é safra, entre safra e não sei o quê. Isso eu procurei fazer com a minha equipe. E quando eles não faziam, eu confesso que eu fazia por eles. Eu dava a pauta pronta. E aí todo mundo vai, Jean, tu pode passar aquela pauta para mim? Por quê? Porque eu passava com quem tu vai perguntar, quem são os especialistas que tu vai conversar. Eu já fazia uma pesquisa no Google, eu já colocava alguns termos mais, né, difíceis que a pessoa podia falar. Eu dava a pauta pronta. Eu fazia aquilo que eles deveriam fazer, né? Mas porque eu acho que é importante, né? Eu acho que essa coisa de tu te preparar antes te dá também segurança, né, para não ser pego de surpresa de repente ali, né? Vou lá na empresa, vou conhecer, eles querem que eu dê um treinamento, eu acho que o treinamento é uma coisa, quando na verdade a necessidade da empresa é outra. Mas que tu só soube por quê? Porque tu foi te informar antes, né? Então eu acho que isso é primordial, assim, o mínimo de informação, né? Não pode sair no escuro. Sem dúvida. É legal que você está suprindo uma grande necessidade das pessoas que trabalham com você, né? Porque eu costumo falar sempre uma coisa. As pessoas deveriam fazer, mas não fazem. Então, quando alguém que está do nosso lado faz o mínimo, a gente tem que dar além do nosso máximo.
É o que você falou, cara, não me especializei em nada, mas sempre consegui entender de tudo, porque eu fui atrás, eu busquei, eu pesquisei. E meu pai costuma dizer que as pessoas não aprenderam a aprender. Então, muita gente ouve aquele assunto, ouve sobre o que está falando, mas não entende. Lê aquele negócio, mas não entende. Por isso que eles precisam muito da pauta pronta. E aí vai você, Janine, com toda a experiência, com toda a vivência do jornalismo, que aprendeu a aprender, e entrega um negócio mais mastigado para eles, né? Isso é muito legal. É a gente aprendendo a trabalhar com as diferentes gerações. E assim, essa geração agora, porém, ela tem muita facilidade com a internet, com a tecnologia, coisa que a gente não tem tanta, né? A gente já camela um pouquinho para conseguir fazer o negócio funcionar. Como você vê esse equilíbrio entre facilidade para aprender e facilidade para executar? Eu acho que é outra questão que muitas vezes depende do perfil, né? Tem muitas pessoas da minha geração, né, que, não, isso aí de negócio de Google Meet, de ferramenta, de não sei o quê, não, isso aí de CapCut, né, não me interessa, eu tenho o fulano ali que faz tudo pra mim. É perfil, né? Quando a pandemia começou, eu tava na Unesc, eu trabalhava no canal do YouTube da Unesc, né, a gente produzia o conteúdo pro YouTube, e assim, de uma hora para outra, vocês sabem o que aconteceu, né? Então a gente não precisa contar. Mas enfim, eu não sabia realmente o que era Google Meet. Para mim, o Google era o Google e o Gmail. Aquele monte de coisinha ali eu nunca tinha nem clicado. Né? Para mim era Por quê? Porque também eu não usava naquele momento. E a gente foi aprender, eu não sabia nem mexer no Canva ou em qualquer outra ferramenta, assim. Mas é porque é meu, né? Eu gosto de aprender, né? Eu prefiro aprender, mesmo que eu não... De novo, eu não sou especialista, né? Na época eu tinha um colega que também é jornalista, mas ele é especialista em vídeo. Tudo que era de mais especialístico era ele que fazia, porque é a expertise dele, é o trabalho dele, né? Mas o mínimo eu procurei me informar, até porque quem deu treinamento para os professores lá para o Google Meet, por exemplo, fui eu. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Então eu acho que existe muito isso também. Os mais jovens, eles já têm muito mais facilidade do que eu, né, para mexer numa ferramenta, na parte operacional que se diz, né? E eu acho que é isso que é importante, é essa troca, né? Talvez a minha geração ela seja um pouco mais estratégica, né? Tenha mais essa questão do conteúdo, da curadoria do conteúdo, e a nova geração, além do conteúdo, tem essa facilidade muitas vezes de comunicar aquilo de uma forma diferente, né? Porque assim, como vocês falaram, comunicação mudou. A forma como a gente se comunica mudou totalmente, então não tem como a gente não mudar também, né? Não tem como a gente não entrar nesse... E é aquela coisa que a gente sempre diz, né? Cada vez mais a comunicação é importante, cada vez a gente se comunica pior. Sim, verdade. Né? Mas talvez porque a gente também resista a mudanças, a gente não aprenda também com essa nova geração. Porque a gente aprende muito com eles. De como fazer diferente. Não, sem dúvida, e essa nova geração é a partir dos 10 anos de idade, né? Porque essa turminha de 10, 11 anos sabe mexer no celular muito mais do que a gente, fazer reels, então TikTok nem se fala, né? Janine, você comentou, né, que você está numa fase em obras. Como que você está se preparando, então, para você atingir a sua melhor versão daqui para frente? Então, eu tô numa fase que eu tô olhando um pouco mais para mim, né? Como eu falei ali no início, né? Eu sou casada há mais de 30 anos, então eu casei muito jovem e foi tudo muito atropelado, né? Casei, depois logo em seguida emendei a faculdade, né? Fiz a universidade, depois já emendei a trabalhar e já fui, né? E a vida foi. Né? E eu acredito que essa minha última experiência ela serviu muito para saber que
eu preciso me preparar se eu quero trabalhar com gestão de pessoas, né? Eu preciso saber lidar com as pessoas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade muitas vezes de lidar com as pessoas justamente por essa questão da exigência, da excelência, né? Então, de entrar nesse momento, assim, né? Então, acabou o meu desligamento do portal, servindo para que eu olhasse um pouco mais para mim, né? Até mesmo para a saúde mental, a gente fala muito disso, né? Tá muito difícil trabalhar com pessoas, tá muito difícil trabalhar no geral, né? Eu acho que é um momento difícil para todo mundo. E realmente quais são as minhas prioridades, né? Eu tava revendo ontem ainda, assim, né, algumas coisas que eu tenho vontade de fazer, né? Eu quero empreender, então eu estou estudando mais, eu estou me permitindo mais. Hoje ainda conversei com uma amiga que eu falei para ela, tipo, ai meu Deus, estou ansiosa porque não aparece nada. Ela assim, Janine, lembra que tu pediu? Descanso, mulher. Né? Não é parar, não é parar, não vai deitar lá na cama, na frente da TV, enfim, parar, é descansar mesmo, é fazer as coisas com mais calma. Descansar é essencial, né, Janine? A gente precisa de um tempo, né, pra gente esvaziar a mente, deixar o corpo relaxar, pra gente ter mais energia, né, sempre. Eu acho que isso é importante, assim, né, e eu também cheguei numa fase da minha vida, né, eu acho que é uma fase, mais uma fase marcante, né, eu tô com 48 anos, vou fazer 49, então tá chegando ali, né, já fui mãe, continuo sendo esposa, mas já não sou mais só jornalista, então, aquela coisa, né, o que eu sou, o que eu não sou, né, então, eu gostaria muito disso, né, de contribuir com as pessoas, né, outro dia um repórter que ele tá na MSC hoje, ele trabalhou com a gente ali no portal. No momento que ele entrou no portal, ele estava num momento bem difícil da vida e o sonho dele era fazer televisão e tal, e deu certo, né? E aí, outro dia ele me escreveu uma mensagem dizendo assim, Jean, obrigada, porque no momento que eu mais me sentia desmotivado, que eu estava inseguro, que eu já não acreditava que eu ia conseguir atingir o meu sonho, tu sempre me incentivou e tal. Então, assim, eu sempre digo assim, se a gente de alguma forma faz a diferença na vida de uma pessoa, né, e não é nem por soberba ou que, né, mas é que assim, eu acho que esse é o nosso papel, né, realmente contribuir com a vida das pessoas de alguma forma, né, claro, trabalhar para viver, para pagar boleto, então é isso, né, mas a vida também não pode ser só isso. Não, e isso é muito legal, Janine, porque é uma coisa que eu falo muito, né? O foco que a gente tem que ter não é no trabalho, na tarefa que a gente executa, é no que a tarefa que a gente executa proporciona na vida das outras pessoas. Uhum. Eu acho que esse realmente que é o encantamento daquilo que a gente faz. Janine, a gente costuma falar aqui que quando o papo tá muito bom, passa voando. ele termina. Passa o tempo voando e teríamos aqui assunto para falar mais uns 3 episódios de podcast, né? E estamos chegando, né, ao nosso horário e eu gostaria de te pedir, por gentileza, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e fique à vontade para passar todos os seus contatos. Fique à vontade. Quem quiser te contratar, seja para uma palestra, seja para um trabalho, né, jornalístico ou conteúdo, né, que você faz conteúdo nas redes, fique à vontade, por favor. Aquela coisa que pode parecer um pouco de clichê, né? Mas faça o que te faz feliz, né? Eu acho que a gente tem que buscar mais a felicidade. A felicidade, ela não é o tempo todo, ela não é em todo lugar, em todo momento, né? Mas busque momentos de felicidade na sua vida, né? Que você tenha sempre um porto seguro, né? Depois da vida maluca, que é muitas vezes só trabalhar. E uma coisa que eu acho que é realmente muito importante, que eu percebi, assim, né, nós não somos o nosso trabalho, né, e isso eu percebi quando vocês me convidaram para estar aqui hoje, porque a primeira coisa que eu falei para o André, né, eu disse, André, eu não estou mais no portal. Aí ele assim, não, mas eu não estou te convidando porque você está em tal lugar, eu estou te convidando por você. Então, assim, é isso mesmo, né? Nós não somos aquilo que a gente faz.
né? Nós somos só o que a gente faz para viver, né? O que a gente faz como trabalho, né? Mas aquilo que a gente tem como propósito e que a gente pode fazer para a vida das pessoas. Então, busca a felicidade, né? Em algum momento da sua vida, né? Eu tô nesse momento de obras, né? Então, assim, tô fazendo alguns freelas, eu tenho lá meu perfil no Instagram, que é Jan Limas, tenho meu perfil no LinkedIn, né? O meu e-mail é janinelimas06, que é a data do meu aniversário, janinelimas06@gmail.com. Então, quem quiser me seguir, me encontrar lá nas redes sociais. E eu agradeço, né, imensamente o convite de vocês, foi muito bom, né, esse papo. Vocês vão estar em Criciúma em breve, então, talvez esse podcast vai passar depois, não sei, mas enfim, né, fiquei muito feliz de poder bater esse papo com vocês. Imagina, a felicidade é toda nossa. Janine, muito obrigado por sua participação, obrigado por você disponibilizar um tempinho para nós e para ajudar muitas pessoas, tenho certeza, muitas pessoas que estão nos ouvindo. Para quem nos ouve, agradeço a audiência e pedimos que compartilhe esse conteúdo para despertarmos insights ao maior número de pessoas possível. Convidamos a seguir também as redes sociais do podcast Despertando Insights. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!